Israel vivia em silêncio. Mas não era um silêncio de paz, não. Era um silêncio de medo. Por trás do poder, uma mulher governava nas sombras. O nome dela, Jezabel. E um homem, completamente sozinho, ousou desafiar tudo isso. O nome dele, Elias. E o que aconteceu a seguir não foi só um confronto, foi uma verdadeira guerra espiritual que iria definir o destino de toda uma nação. Esse silêncio era uma coisa pesada, sabe? Imposto pela vontade de uma rainha e pela omissão de um rei. O medo simplesmente paralisava os corações. Mas é justamente nesses silêncios mais profundos que as vozes mais corajosas se levantam para quebrar a quietude. E aqui o palco está montado. De um lado, a gente tem o poder do Estado, a religião imposta. Do outro, um profeta solitário, sem exército, sem nenhuma proteção política. A batalha que estava para começar não era por território, era pela alma de Israel. Vamos analisar os oponentes. Primeiro, Jezabel. Ela era uma princesa sidônia, chegou em Israel com o poder da sua linhagem, a coroa de rainha e com tudo isso, a idolatria a Baal. Elias, bom, ele não tinha nada disso. A única arma dele era a palavra profética, a única força, a fé. E a única companhia, a solidão da sua missão. No reinado do rei Acabe, mas com a mão de ferro de Jezabel por trás, o culto a Baal virou a religião oficial. E isso teve um custo altíssimo. Os profetas do Deus de Israel foram caçados um por um. Muitos foram mortos. Os que sobreviveram tiveram que se esconder. Pensa bem, era uma época em que a verdade era um ato de rebeldia e a punição era a morte. E é nesse cenário que surge Elias. E as primeiras palavras dele já são a declaração de guerra. Ele profetiza uma seca terrível, um ataque direto ao Deus que Jezabel tanto promovia, Baal, que era tido como o Deus da chuva, da fertilidade. Isso aqui não era uma previsão do tempo, gente. Era um desafio frontal a todo aquele sistema corrupto. Passaram-se 3 anos de uma seca devastadora. O confronto final foi marcado no topo do Monte Carmelo. Tudo seria decidido ali, num teste de poder definitivo. O céu, que se recusou a dar chuva, agora seria chamado a mandar fogo. De um lado, representando o poder estabelecido, a religião do Estado, a força de Jezabel, estavam lá 450 profetas de Baal, um verdadeiro exército espiritual. E do outro lado, apenas um homem, Elias. A desproporção era absurda. Era a voz de uma única pessoa contra o barulho de um império inteiro. O desafio que Elias propôs era simples, visual e não deixava margem para dúvida. 2 altares, 2 sacrifícios, nenhuma chama. A divindade que mandasse fogo do céu para consumir a oferta seria reconhecida como o único e verdadeiro Deus. As regras eram bem claras. Os profetas de Baal clamaram, dançaram, gritaram por horas. Eles se feriram em rituais frenéticos, da manhã até o meio-dia. E a resposta que eles receberam foi nada, um silêncio absoluto. O tal Deus da tempestade, do raio, permaneceu completamente calado. Aí chegou a vez de Elias. Ele reconstruiu o altar do Senhor, que estava em ruínas. Jogou água em tudo, encharcou o sacrifício, a lenha, e depois de uma oração curta e poderosa, o impossível aconteceu. O fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água. Ali, o sistema de Jezabel começou a desmoronar. Mas a história dá uma virada totalmente inesperada. A maior vitória de Elias não é seguida de festa, de comemoração. É seguida de uma ameaça de morte que o faz fugir. A guerra, pelo visto, estava longe de acabar. Quando Jezabel ficou sabendo do que aconteceu no Carmelo, ela não se arrependeu. A resposta dela foi fúria pura e um juramento de vingança. Ela manda um recado para Elias com essa promessa de morte, deixando bem claro que a derrota só a deixou com mais raiva. E aqui a gente chega no grande paradoxo. O homem que, sozinho, invocou fogo do céu e enfrentou quase 500 profetas, agora foge da ameaça de uma única mulher. Por quê? A resposta para isso revela uma verdade muito profunda sobre a nossa fragilidade humana. A fuga de Elias não é vista tanto como covardia, mas como o colapso de um homem que estava sob uma pressão absurda.
Segundo algumas interpretações, esse momento mostra que até as figuras mais fortes podem quebrar emocionalmente. Não era falta de fé, era exaustão. Era o peso de lutar sozinho contra um sistema inteiro por tempo demais. Elias então foge para o deserto, chegando no ponto mais baixo da sua jornada. E é nesse momento de desolação total que ele tem seu encontro mais transformador. Não no meio do fogo, mas no silêncio. Lá no deserto, exausto e se sentindo um completo fracasso, Elias chega a desejar a própria morte. É a confissão de um homem quebrado, que chegou no seu limite físico e emocional. Para ele, sua missão tinha falhado. Mas no momento de maior fraqueza, Elias não foi abandonado. Deus o encontrou no deserto. Só que dessa vez, não com um espetáculo de poder como no Monte Carmelo, mas com cuidado, com alimento e, finalmente, com um sussurro suave. Ele foi restaurado e lembrado de que a jornada dele ainda não tinha acabado. A história de Jezabel e Elias continua por anos e termina com o cumprimento das profecias, deixando um legado impressionante sobre poder, justiça e a verdadeira natureza da força. Jezabel parecia intocável em seu palácio, mas o julgamento veio. Anos depois, a queda dela foi violenta e aconteceu não só por mãos humanas, mas como cumprimento de uma palavra profética. O nome dela virou um símbolo eterno de corrupção, manipulação e rebelião. Então, o que essa história toda nos deixa? É um conto sobre a verdade contra o poder bruto, sobre a fé que resiste à manipulação. Mostra a humanidade e a fragilidade que existem por trás do herói. E, acima de tudo, aponta para uma soberania que age muito além das aparências do poder aqui na Terra. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. A narrativa de Jezabel e Elias nos força a questionar o que a gente entende como força. Nem todo poder que parece invencível é eterno, e nem todo herói está sempre forte. A verdadeira força, talvez, não esteja na capacidade de invocar fogo, mas na resiliência para ouvir um sussurro no deserto. Afinal, qual poder realmente permanece?